Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui perseverando e continuando, né? Estou aproveitando amanhã para fazer continuar fazendo o nosso estudo, porque é o horário que eu estou mais disposto. Às vezes eu fazia muito tarde, estava um pouquinho cansado. Mas, independente disso, nós continuaremos aqui falando do nosso maravilhoso livro Daniel, o Destino do Governo Humano. Eu aprendi agora que ficar um pouco mais longe amplia o ângulo de visão. Nossa, que demora, né? A gente vai aprendendo as coisas, né? Eu quero dizer rapidamente a vocês, antes de começar a falar do nosso quinto capítulo desse livro, Daniel, o Destino do Governo Humano, quero dizer para vocês o que me motiva a fazer isso, né? Eu sou mineiro, não sei se você sabe, mas eu sou mineiro. E eu vim para São Paulo para servir o Senhor, né? Quer dizer que eu não servia em Minas Gerais? Sim, né? Eu já era convertido. E essa questão da conversão é um negócio meio que as pessoas acham estranho, né? Como se eu não cresce em Deus antes, né? Sim, cria em Deus, como creio hoje, né? Era católico, estava sempre ali na missa, indo à Aparecida do Norte. Minha mãe, inclusive, morreu católica. Só que aí, aos 36 anos, eu me converti ao protestantismo. Para mim, não muda muita coisa, né? É a fé em Deus do mesmo jeito. Mas eu considero, para mim, para minha experiência, que foi uma conversão dentro de mim, assim, uma mudança dentro de mim. Também não quero, de jeito nenhum, aqui dizer que é uma fé diferente da de ninguém. Eu continuo, minha mãe, como eu disse, ela morreu católica. Eu tenho amigos espíritas, tenho amigos ateus, tenho amigos de religião de matriz africana, amigos agnósticos, céticos, né? Não sei se você sabe, mas eu fiz filosofia, estudei filosofia. Sempre fui muito curioso com essas questões de Deus. E o que me fez vir para São Paulo, né? Eu me casei aqui e a igreja, o lugar onde eu congrego, o ministério onde eu congrego hoje, a igreja é uma coisa só, mas o ministério onde eu congrego hoje tem ainda um projeto chamado Book Café, né? Book de livros, livros que levam à fé. Eu vim para São Bernardo no primeiro momento para servir nesse projeto, fiquei um ano e meio mais ou menos lá. E depois disso, Deus, de alguma forma, me colocou nas escolas para dar aula, né, por causa da formação em filosofia. E em função de estar nas escolas, eu acabei fazendo uma outra graduação, uma licenciatura em História e em Geografia. Sou muito sincero em dizer que ainda não me considero tão apto quanto em filosofia nessas disciplinas, porque filosofia realmente eu gosto muito, assim como a teologia, também gosto bastante, desde acho que os 15 anos que eu leio filosofia, estou com 49 anos, e teologia, eu nunca fiz teologia sistemática, mas no ministério que eu congrego a gente tem um curso de teologia livre, e eu já fiz alguns estudos, já li a Bíblia algumas vezes, assim, eu conto, as pessoas às vezes riem, né, mas eu já li, terminei de ler agora a 40ª vez a Bíblia, e já entrei na 41ª. Também não quero dizer com isso que eu sei tudo, não sei tudo, mas eu gosto muito da palavra de Deus. E para mim, o que me dá sentido, eu já tentei na minha vida, eu já fui muito questionador a respeito de muitas coisas, mas o que realmente me completa é falar de Deus, né? Esse canal aqui no YouTube eu comecei a usar por causa das aulas, né? A gente sabe desse momento de pandemia acabou exigindo isso de nós. As primeiras aulas a gente não sabe como fazer, depois você vai aprendendo. E eu vou ser sincero com vocês, e eu quero deixar esse recado para todos vocês que estão vendo, ouvindo esses vídeos, né? Usem tudo que vocês são, tudo que vocês têm a favor de Deus. Essa é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Lá em Romanos 12:1 diz que esse é o nosso mais racional serviço. Usar o meu corpo, a minha mente, as posses que Deus me dá, os dons que Deus me dá a favor da igreja, a favor das pessoas
a favor do amor de Deus em nós. E é por isso que eu estou aqui. Eu vim aqui para São Paulo para isso. Hoje, a igreja que eu congrego me deu uma função de pastor. Não é profissão, é função. E eu quero usar da melhor maneira isso, né? Sou cheio de falhas, como todos nós humanos, mas tenho um coração para fazer esse serviço. E é por isso que eu estou aqui falando de Daniel, né? Falei do Fundamentos da Fé Cristã. Depois a gente vai falar de 40 lições essenciais para a vida cristã. Depois tem um outro fundamento sobre liderança. Eu pretendo usar esse canal aqui para falar de Deus. Eu espero que vocês se inscrevam mesmo no canal para a gente divulgar essa palavra, né? Não é uma questão para mim, mesmo, de verdade. Se inscrever, divulgar. Eu vou sempre colocar na descrição a editora, colocar o link da igreja que eu congrego, né, do ministério que eu congrego. Se vocês tiverem curiosidade de querer saber como é, o link também de um jornal que a gente tem lá, chamado Jave, Jornal Árvore da Vida. E aí eu peço a vocês todos, né, por favor, ajudem a divulgar isso, né, orem por mim. Eu estarei sempre orando por todos vocês que estão assistindo, que estão vendo esses vídeos. E estarei sempre grato ao Senhor por tudo que Deus tem me dado, né? Por ter um trabalho, ter saúde. E eu quero que vocês também estejam sempre bem. Dito tudo isso, vou começar aí o capítulo 5. O título é A Vitória sobre a Perseguição da Idolatria. A leitura bíblica, Daniel 3, de 1 a 12, e os versículos 16 a 30. O título grandão, né, como sempre a gente fala aqui, é A Imagem de Ouro de Nabucodonosor, Vencedor Coletivo. Neste capítulo veremos a vitória dos companheiros de Daniel sobre a perseguição da idolatria. Daniel não é mencionado nos capítulos 3, somente no capítulo 3. Somente os seus companheiros são mencionados. Como veremos, eles eram jovens fortes. Cremos que isso foi devido à liderança de Daniel entre eles. O capítulo 1 nos mostra que foi Daniel quem resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, com o vinho do rei. Mas ele não venceu sozinho, também ajudou os companheiros a vencer. Quando Satanás usou de artimanha para matar todos os sábios, não visava somente a Daniel, mas também a seus 3 companheiros. Daniel não era uma pessoa individual, isolada. Era um homem corporativo. No serviço da igreja, também não devemos ser individuais, e sim um homem corporativo. Satanás visava a Daniel e seus companheiros como um todo. Quando Daniel orou a Deus, sentiu a necessidade de que seus companheiros orassem com ele. Devido a essa oração corporativa, Deus revelou o sonho de Nabucodonosor a Daniel, que ao ser exaltado pelo rei, sendo constituído governador da província e chefe supremo de todos os sábios de Babilônia, não quis governar sozinho. Pediu ao rei que também constituísse os seus companheiros como seus ajudantes sobre os negócios de Babilônia. Somos vencedores, sejamos vencedores, mas não vencedores sozinhos. Que também os nossos companheiros, os irmãos com quem convivemos, sejam ajudados por nós a ser vencedores. Os irmãos de serviço, especialmente, precisam ser companheiros espirituais. Irmão de serviço aqui são as pessoas que servem mais diretamente na igreja, tá? Precisam ser companheiros espirituais. A igreja não pode ser servida por uma só pessoa. No mundo isso acontece. No mundo há os autoritários, que fazem todas as coisas. Mas na igreja, precisamos da cooperação dos irmãos. Precisamos da cooperação de todos os irmãos. A imagem da besta em Apocalipse. É um subtítulo, aqueles títulos pequenos. Algo semelhante sucederá na segunda metade da semana da história de Israel, nos 3 anos e meio finais desta era. O anticristo erigirá a sua imagem no templo em Jerusalém e fará todos os povos e nações adorarem-na. Isso é revelado em Apocalipse 13. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença.
faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Versículos 11 e 12. Essa outra besta é o falso profeta. A primeira besta é o anticristo. O falso profeta erigirá uma imagem do anticristo no templo e fará com que todos os habitantes da terra adorem-na. Os versículos 14 e 15 dizem: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nabucodonosor era como outra besta, o falso profeta, fazendo todos os povos e nações adorarem a imagem de ouro que havia levantado. Quem não adorasse essa imagem seria morto. A vitória de Ananias, Misael e Azarias. Quando todos os povos ouviram a música, prostraram-se e adoraram a imagem de ouro que o rei havia levantado. Daniel 3:7. Os companheiros de Daniel, no entanto, não se curvaram diante da imagem. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Versículos 8 a 12 de Daniel 3. Ananias, Misael e Azarias não obedeceram à ordem do rei. Então, alguns perguntarão: fazendo assim, não desobedeceram eles às autoridades superiores? A Bíblia nos ensina que devemos estar sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso está em Romanos 13, versículo 1. Eles não obedeceram à ordem do rei, porque essa ordem foi contra o princípio de Deus. Aos que Deus constituiu, sejam governantes, oficiais, policiais, devemos obedecer. Mas, se é para negarmos a Deus e adorarmos a ídolos, então precisamos ser fortes. Podemos obedecer em tudo, menos nisso. Essa foi a posição dos companheiros de Daniel. Eles serviram o único e verdadeiro Deus do céu. Sabiam que a imagem nenhuma poderia ser Deus. Em Êxodo 20, versículo 2 e 3, Deus falou, ao ordenar os 10 mandamentos, para que o seu povo não tivesse outros deuses, nem fizessem imagens de escultura para adorar, porque só o Senhor é Deus. Passeando na fornalha de fogo ardente. A resposta dos 3 companheiros de Daniel irritou Nabucodonosor, se encheu de fúria e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava e que os lançassem atados na fornalha de fogo ardente. A fornalha estava tão quente que os soldados que lançaram os 3 dentro dela morreram queimados. Quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ficou espantado. Os 3 não somente não estavam mortos, como passeavam dentro do fogo, e havia uma 4ª pessoa com eles, semelhante a um filho dos deuses. Versículos 24 e 25. Quem era essa 4ª pessoa? Era Jesus. Jesus estava passeando com eles no meio do fogo. Quando nos sobrevém a perseguição, não fujamos, antes, confiemos em nosso Senhor, tendo a plena certeza de que Ele estará conosco e passeia conosco em meio às tribulações. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ninguém gosta de perseguições, mas a palavra de Deus diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Se quisermos viver piedosamente e servir a Deus, devemos estar preparados para ser perseguidos.
Mateus 5,10 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Daniel e seus 3 companheiros não estavam sendo perseguidos por causa de seus pecados ou erros, e sim por causa da justiça. Por isso, eram bem-aventurados. O versículo 11 diz: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando a perseguição nos sobrevém, devemos saber que somos bem-aventurados. A perseguição terrena não pode ultrapassar o galardão celestial. Somos perseguidos na terra, mas grande é o nosso galardão nos céus. Paulo, em 1 Coríntios 4, 9, e depois do versículo 11 a 13, fala das perseguições que os apóstolos sofriam na terra. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Essa era a situação na qual se encontravam os apóstolos. Injúrias, perseguições, calúnias, mas não conseguimos detectar deles nenhum sentimento de vingança. Antes, bendiziam os que os injuriavam, suportavam os que os perseguiam, procuravam conciliação com os que os caluniavam. Assim era a atitude do apóstolo Paulo. Todos os filhos de Deus devem ter tal atitude. Quando vem a perseguição, não tentemos escapar. A salvação é confiar em nosso Senhor. Em 2 Coríntios 4, 7, Paulo diz, ele diz mais um pouco. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Os companheiros de Daniel foram perseguidos, porém não estavam desamparados, foram abatidos, porém não destruídos. Quando foram lançados na fornalha, estavam levando no corpo o morrer, mas quando saíram, o poder da vida de Deus se manifestou no corpo deles. O Deus do céu é exaltado pelo rei terreno. Então se chegou a Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Daniel 3, 26. Todos se admiraram que os 3 não haviam sofrido nenhum dano. Os seus cabelos não se chamuscaram, as suas vestes não se queimaram, nem mesmo havia cheiro de fumaça neles. Versículo 27. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Versículos 28 e 29. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe.